Olá, alunos! Sejam bem-vindos novamente à disciplina de Informática e Gestão. Essa disciplina faz parte do curso de pós-graduação Lato Sensu em Educação e Tecnologia do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Na aula de hoje, abordaremos a unidade 5 da apostila de Introdução às Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação na Educação. O assunto abordado será o projeto institucional, repositório de objetos de aprendizagem. O objetivo da unidade é trabalhar os principais conceitos sobre o projeto institucional, pesquisar repositórios e avaliar objetos de aprendizagem. Prezados alunos, quando pensamos em uma escola de autoria, nos referimos ao contexto da construção de conceitos, conhecimentos e estruturas de pensamento, que ocorre de forma ainda mais significativa quando o aprendiz atua sobre o seu entorno, modificando e criando produtos próprios. Isso é o que chamamos de aprender pelo fazer. Dessa forma, Papert, 1994, propõe que os aprendizes sejam convidados a produzir bens de seu interesse, sejam eles programas de computador, simuladores ou páginas na internet que tratem de temas de seu interesse. Ao exercer sua criatividade, o aprendiz se depara com dificuldades e problemas que surgem ao desenvolver seus produtos. Dessa forma, eles criam e internalizam novos conhecimentos e desenvolvem autonomia intelectual. Segundo Balbino, 2007, os objetos de aprendizagem são definidos como uma entidade digital ou não digital, que pode ser usada e reutilizada ou referenciada durante o processo de suporte tecnológico ao ensino e aprendizagem. Exemplos de tecnologia de suporte ao processo de ensino e aprendizagem incluem aprendizagem interativa, sistemas instrucionais assistidos por computadores inteligentes, sistemas de educação à distância e ambientes de aprendizagem colaborativa. O conceito apresentado no slide anterior foi produzido pelo consórcio I3E, Institute of Electrical and Electronics Engineers, com o objetivo de catalogar esses materiais. As regras de catalogação, ou seja, os métodos dados, resultaram em uma especificação internacional que é a I3E LOM, Learn Object Metadata. Esses metadados podem se referir às características gerais na descrição de objetos de aprendizagem, focalizando objetivos e as instituições responsáveis pelo seu desenvolvimento. Também podemos reduzir o escopo do conceito para abranger somente objetos digitais, com o intuito de facilitar o seu entendimento. Dessa forma, o Wheeler, em 2001, definiu os objetos de aprendizagem como qualquer recurso digital que pode ser reusado com suporte na aprendizagem. Exemplos de objetos de aprendizagem incluem conteúdos de aplicação multimídia, conteúdos institucionais, objetivos de aprendizagem, ferramentas de software e software instrucional, pessoas, organizações ou eventos referenciados durante o processo de suporte da tecnologia ao ensino e aprendizagem. No Brasil, os objetos de aprendizagem são novidades. O primeiro foi criado no ano de 2000. No entanto, seu crescimento está acelerado, pois estão ocorrendo iniciativas por parte do Ministério da Educação, através da Rede Internacional Virtual de Educação e da Escola do Futuro, da Universidade de São Paulo, que desenvolve o programa LabVirt, que foi incorporado no Learn Object Framework, LOF, da Microsoft Brasil. Também podemos definir os objetos de aprendizagem como um conjunto de informações que contém rotinas e estruturas de dados que interagem com outros objetos. Nos objetos de aprendizagem, o objeto serve para encapsular ou armazenar materiais digitais, transformando-os em módulos reutilizáveis de fácil manipulação. Dessas definições, pode-se concluir que os objetos de aprendizagem são animações interativas que permitem estimular e despertar a curiosidade dos alunos, levando-os a resolver desafios de forma colaborativa, desenvolvendo o raciocínio. Essas animações podem ser calculadoras, clipes, vídeos, gráficos, mapas, etc. Fazendo-se uma analogia, pode-se dizer que os objetos são como peças do Lego, divertidas e fáceis de manipular, podendo se encaixar em outras peças de maneira que quem decide as formas a dar é o usuário. Pode-se afirmar também que os objetos de aprendizagem não substituem nem subestimam o papel do professor, sendo este um dos protagonistas do processo juntamente com os alunos, pois é ele quem vai escolher quais objetos serão usados, visando atingir um determinado objetivo pedagógico. Os objetos de aprendizagem podem servir também para amarrar um conteúdo, ou seja, fixá-lo e convertê-lo em aprendizagem significativa, dando maior sentido aos conceitos transmitidos. Outra vantagem, por estarem disponíveis na internet, podem ser usados e revisados em qualquer lugar e hora, o que estende as possibilidades de aprendizagem.
Todas as definições estudadas se concentram no requisito da reusabilidade, fazendo deste um dos principais focos de trabalho e pesquisa. No entanto, a comunidade de objetos de aprendizagem também tem se concentrado no estudo de outros requisitos de grande importância, como a acessibilidade e a interoperabilidade. Através da reusabilidade, um conteúdo deve poder ser utilizado novamente em múltiplos contextos de ensino. O requisito de acessibilidade define que os objetos de aprendizagem devem ser armazenados e referenciados através de informações que o descrevam. Já para ter interoperabilidade, é necessário que esses objetos sejam independentes do seu formato de visualização e do sistema de gerenciamento de conhecimento que os contém. Esses requisitos são importantes para permitir resguardar os investimentos na produção de material educacional e compartilhar materiais de boa qualidade. Um objeto de aprendizagem deve motivar o processo de ensino e aprendizagem, transformando o cotidiano dos alunos, trazendo novas informações e despertando o interesse dos alunos. Dessa forma, quando utilizamos objetos de aprendizagem, usufruímos de vantagens, como motivação no processo de ensino-aprendizagem, ou seja, as aulas se tornam mais interessantes e atrativas. Ainda, os objetos de aprendizagem devem estimular o pensamento indutivo e dedutivo, apoiando a construção de hipóteses. Eles devem permitir simulações de situações reais e ainda ter a possibilidade de ser aplicado a diferentes realidades e contextos. Então, pessoal, quando e como devemos utilizar os objetos de aprendizagem? Um objeto de aprendizagem pode ser usado em diferentes contextos, presenciais ou virtuais, em diferentes níveis de modalidade de ensino e em diferentes situações pedagógicas. Utilize os objetos de aprendizagem quando quiser dar um aspecto mais lúdico ao conteúdo a ser abordado. Isso se dá devido ao fato de que exemplos, situações práticas e reais tornam a aprendizagem mais significativa, pois desperta a curiosidade e desafia os alunos a resolverem situações problemas, interferirem e manipularem resultados e processos. Assim, os objetos de aprendizagem mostram uma ótima ferramenta para aprimorar o ensino, pois trabalham de maneira interativa diversos temas didáticos. Um objeto de aprendizagem pode usar, além de mais animações, outros recursos simples, como documentos em texto, PowerPoint e páginas na internet. Assim, o conteúdo se torna mais interessante, independente de sua forma. Uma analogia muitas vezes usada para ilustrar o funcionamento de objetos educacionais é compará-lo com peças Lego, como foi dito anteriormente, com as quais se pode construir outros objetos, que por sua vez também podem ser usados como peças de uma montagem maior e assim sucessivamente. O projeto institucional e criação desses objetos são realizados usando linguagens e ferramentas de autoria que permitem maior produtividade, uma vez que a construção dos mesmos demanda tempos e recursos, especialmente quando envolve multimídia. Agora apresentaremos os principais repositórios de objetos de aprendizagem. O Banco Internacional de Objetos Educacionais, BOE, é um repositório criado pelo Ministério da Educação, em parceria com o Ministério da Ciência e Tecnologia e outras organizações. Este repositório possui objetos educacionais de acesso público em vários formatos e para todos os níveis de ensino. O repositório possui cerca de 19.842 objetos publicados, 174 sendo avaliados ou aguardando autorização dos autores para publicação. O Merlot, Multimédia Educacional Repository for Learning and Online Teaching, é um repositório de alta qualidade projetado para a comunidade universitária. Seus conteúdos, gerados por uma comunidade acadêmica, são de livre acesso. Nesse repositório, é possível buscar sobre um determinado assunto por uma palavra-chave, ou pela navegação entre todos os assuntos existentes. O projeto SESTA, Coletânea de Entidades de Suporte ao Uso de Tecnologia na Aprendizagem, objetiva sistematizar e organizar o registro dos objetos educacionais, desenvolvidos pela equipe de pós-graduação em Informática e Educação e pelo Centro Interdisciplinar de Novas Tecnologias na Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, para cursos de capacitação em gerência de redes, videoconferência e na pós-graduação Lato Sensu em Informática na Educação. Esses cursos foram desenvolvidos na modalidade à distância e possuem considerável quantidade de material didático de apoio. Exemplos de recursos educacionais produzidos e disponíveis nesse repositório são vídeos sincronizados com material de apresentação, demonstrações e ou simulações, material interativo construído com programas de apoio para autoavaliação usando Java e outros mecanismos disponíveis nos ambientes de autoria de courseware, tais como Java e Builder. Os materiais desenvolvidos que usam multimídia educacional foram organizados e armazenados para o acesso online
e catalogados para que possam ser recuperados quando necessário. Visando a possibilidade de reutilização de tais recursos, foi projetado e implementado um serviço de diretórios para permitir o registro de objetos educacionais. O portal Domínio Público, lançado em novembro de 2004, com um acervo inicial de 500 obras, propõe o compartilhamento de conhecimento de forma equânime, colocando à disposição de todos os usuários da rede mundial de computadores uma biblioteca virtual que deverá se constituir em referência para professores, alunos, pesquisadores e para a população em geral. Este portal constitui-se um ambiente virtual que permite a coleta e integração, a preservação e compartilhamento de conhecimentos, sendo seu principal objetivo o de promover o amplo acesso às obras literárias, artísticas e científicas, na forma de textos, sons, imagens e vídeos. Já em domínio público, ou que tenha a sua divulgação devidamente autorizada, que constitui o patrimônio cultural brasileiro e universal. Dessa forma, também pretende contribuir para o desenvolvimento da educação e da cultura, assim como possa aprimorar a construção da consciência social, da cidadania e da democracia no Brasil. Adicionalmente, o portal Domínio Público, ao disponibilizar informações e conhecimentos de forma livre e gratuita, busca incentivar o aprendizado, a inovação e a cooperação entre os geradores de conteúdo e seus usuários. Ao mesmo tempo em que também pretende induzir uma ampla discussão sobre as legislações relacionadas aos direitos autorais, de modo que a preservação de certos direitos incentive a outros usos e haja uma adequação aos novos paradigmas de mudança tecnológica da produção e do uso de conhecimentos. Um bom objeto de aprendizagem deve estar dividido em 3 partes, são elas: objetivos, conteúdo institucional, prática e feedback. Acompanhem comigo. Sobre os objetivos, eles têm como finalidade mostrar ao aprendiz o que ele poderá aprender com o estudo do objeto. Pode, por exemplo, conter uma lista de conhecimentos prévios necessários para um bom aprendizado. Quanto ao conteúdo instrucional, ele mostra todo o material didático que é preciso para que, no final, o aluno atinja os objetivos dispostos no item anterior. E sobre a prática e o feedback, uma característica importante dos objetos de aprendizagem é que, ao final dela, coloque-se uma avaliação para que o aluno veja se atingiu as expectativas e, se não, utilizar novamente, quantas vezes for necessário. Quando o objeto de aprendizagem é criado, o conteudista repassa todos os dados para a construção dos metadados. Assim, qualquer pessoa pode procurar objetos em qualquer repositório. Por isso, quando for utilizar um objeto de aprendizagem, fique atento aos metadados, pois eles podem informar os objetivos educacionais a serem alcançados, a faixa etária, recursos necessários, entre outros. Com isso, o professor pode planejar e avaliar corretamente sua prática, aplicando corretamente os objetos em sala de aula ou laboratório de informática, tornando os conteúdos didáticos mais estruturados e organizados, utilizando grupos ou duplas para sua manipulação. Pode-se, inclusive, praticar a interoperabilidade, uso de diferentes objetos como peças de Lego para atingir um objetivo maior. O conteúdo instrucional e os objetivos dos objetos de aprendizagem não seriam suficientes para diferenciar os objetos de aprendizagem de outras tecnologias educacionais, mas esses objetos permitem a simulação e a prática que se constitui no grande diferencial dos objetos de aprendizagem. Scheffler, 2000, pontua que os administradores apreciam a facilidade com que pode misturar e associar componentes de uma larga variedade de fontes. As faculdades, as publicidades, os autores individuais ao redor do mundo, além dos administradores, os aprendentes têm o benefício da personalização do aprendizado, pois os cursos podem ser construídos de acordo com as necessidades individuais, ou seja, numa densidade de informações possível de ser significada em um tempo adequado. Já os desenvolvedores veem os objetos como elementos que podem ser construídos e modificados usando diferentes ferramentas e ainda empregados em diversas plataformas de hardware e software. Robert Mills Gagné foi um psicólogo educacional americano mais conhecido por seu livro Como se realiza a aprendizagem. Ele foi pioneiro na ciência da instrução durante a Segunda Guerra Mundial, quando trabalhou com os pilotos de treinamento do Air Corps do Exército Americano. Ele passou a desenvolver uma série de estudos e trabalhos que simplificaram e explicaram o que ele e outros acreditavam ser boas instruções. Ele também esteve envolvido na aplicação do conceito de teoria instrucional ao desenho de treinamento baseado em computador e aprendizagem, baseado em multimídia,
Gangné considera a aprendizagem como uma mudança interior e tenta interagir os conceitos básicos das teorias cognitivas e comportamentais. Essa teoria convenciona que existem diferentes tipos ou níveis de aprendizado. A importância dessas classificações é que cada tipo requer diferentes tipos de instrução. Gangné identifica 5 categorias de aprendizagem, são elas: a informação verbal, as habilidades intelectuais, as estratégias cognitivas e as habilidades motoras e atitudes. Ele propõe que condições internas e externas diferentes são necessárias para cada tipo de aprendizado. Por exemplo, para que as estratégias cognitivas sejam aprendidas, é preciso que exista uma chance para se praticar o desenvolvimento de novas soluções para os problemas. Para aprender atitudes, a pessoa precisa ser exposta a um modelo verossímil de papel ou a argumentos persuasivos. Gangné sugere que tarefas de aprendizado para habilidades intelectuais podem ser organizadas em hierarquia de acordo com a complexidade. Gangné também sugere que tarefas de aprendizado para habilidades intelectuais podem ser organizadas em hierarquia, de acordo com a complexidade. Elas são apresentadas abaixo, sendo o reconhecimento do estímulo, geração de resposta, seguir procedimentos, uso da tecnologia, discriminações, formação de conceito, aplicação de regras e resolução de problemas. A hierarquia é importante para identificar os pré-requisitos que devem ser completados para facilitar o aprendizado em cada um dos níveis. As hierarquias de aprendizado fornecem uma base para a sequência de instrução. A teoria propõe 9 eventos de instrução e processos cognitivos correspondentes. São eles: obter a atenção, recepção, informar o objetivo para os aprendizes, expectativa, estimular a lembrança do aprendizado anterior, a recuperação, apresentar o estímulo, a percepção seletiva, fornecer orientações de aprendizado, código semântico, elicitar performance, respostas, fornecer feedback, reforço, avaliar o desempenho, recuperação, aumentar a retenção e a transferência, generalização. Esses eventos devem satisfazer ou fornecer as condições necessárias para o aprendizado e servir como base para criar a instrução e selecionar os meios apropriados. Prezados alunos, aqui encerramos a nossa terceira aula. Na próxima semana estudaremos a sala de aula invertida, seu benefício e seus desafios. Tenham uma boa semana e bons estudos. Até breve.